Poderosas, podcast Fala Poderosa. Eu sou Daniela Cássia, escritora desse livro incrível As Donas da P Toda, um livro escrito por 34 mulheres para inspirar outras mulheres. Se você ainda não adquiriu essa obra, por favor, não perca tempo. O link está na descrição e adquira logo o Queridinho do Norte, o livro cheio de inspiração. E hoje temos uma convidada ultra mega super especial. Ela, que tem um título universal. Ela é Miss Glam Universo Plus Size Fotogenia Brasil. Ela, Thaís Cunha, 29 anos, seja muito bem-vinda ao nosso Fala Poderosa! Muito obrigada, fico muito feliz e honrada de estar aqui com você nesse momento tão especial e ser a primeira entrevistada desse podcast, dessa pessoa maravilhosa que é você. Nossa, para mim, eu que agradeço sua presença aqui. Para mim é motivo de honra tê-la aqui, por toda a sua história, por toda a sua conquista. Eu que te admiro de coração, você sabe que eu sou sua fã de carteirinha. Então, para mim é muito importante tê-la aqui. Na hora que eu pensei, assim, um podcast, era a minha primeira convidada, sempre estava lá no topo da minha lista. Então, não tem como não ser com chave de ouro esse podcast sem você, para brilhantar. Muito honrada e muito feliz. Ai, que bom, que maravilha. E pronta, porque assim, a gente tem muita coisa para conversar. Sim. E eu quero desvendar todos os mistérios. Porque Thaís Cunha, Miss Plus Size, todo mundo já conhece, né? Sim. Abrilhantou, representou muito bem o nosso estado. Quem teve a chance e a oportunidade de conferir, quem não, é só ir no seu Instagram, né, Thaís? Sim. Então já deixa o teu arroba aí, por favor. Pode seguir as redes sociais. O arroba Thaís Roraima, T-H-A-Y-S, Roraima. E me acompanhar lá, o meu dia a dia, saber um pouco sobre a minha gestão nesse mundo Miss, né? Como é que tá sendo o meu reinado. Até o meio do ano, estarei representando o estado de Roraima como Miss Roraima Plus Size e também a Fotogenia Brasil. E aí logo estarei passando a coroa para a mais nova Miss, que vai representar o nosso estado no Universo Plus Size. Gente, então eu super recomendo. Ela abrilhantou e realmente representou com muita classe, com muito brilho, com muita responsabilidade e competência o nosso estado. Chegou a ficar arrepiada, foi incrível, foi um show, um verdadeiro espetáculo. Mas daqui a pouco a gente vai falar muito, muito, muito sobre isso. Mas agora, Thaís, eu quero falar da Thaís Cunha, assim, como filha, porque eu disse que eu vou desvendar, né, o por trás. Quem é a Thaís Cunha? Quem é essa Miss Plus Size? Por trás das passarelas, por trás dos holofotes, por trás do brilho. Eu quero conhecer você de verdade, porque apesar de sermos amigas, bater papo, mas tem muita coisa que eu ainda não conheço. E nada melhor do que esse aqui, né? Então fala, poderosa, como é a sua vida como filha? Bom, como filha... Ai, meu Deus, já dei dor de cabeça. Já dei muita dor de cabeça, já. O meu pai, ele já faleceu tem 1 ano. E ele que me criou desde pequenininha, desde 2 anos de idade. Foi minha figura materna e paterna. E, assim, a gente tinha um relacionamento muito bonito, muito... Eu era muito apegada. Minha mãe diz que desde pequena, desde bebê, na barriga dela, ele falava, já chutava, então... Já tinha um lado, né? Escolhe mãe ou pai, não tinha outro, era meu pai. E, assim, a nossa relação era uma relação muito linda. Eu tenho meu pai, assim, como alguém muito especial. Te incentivava? Sim, muito. E, assim, mas eu dei muita dor de cabeça para ele. Tive que aprender muitas vezes quebrando a cara, né? Porque às vezes os pais falam, mas os filhos não me escutam. E eu tive que quebrar a cara, mas aprendi e hoje, assim, não me arrependo de nada. Assim, meu pai já foi para Deus, voltou, né, na verdade, para ele, mas foi o que tinha que ser e eu sou muito feliz pela passagem dele aqui, por ter sido filha dele e acredito que outras vidas não ficaria nem um pouquinho triste de ser ainda filha dele nas próximas. E assim, a minha mãe é outra história, né? É outro caso. A gente se respeita, mas como eu disse, desde os 2 anos de idade criado pelo meu pai, a gente não teve tanto contato. E não tem muito o que falar. Não, hoje em dia, assim, a gente se fala, conversa,
mas não é algo assim tão profundo, né? É mais de respeito, é muito pelo aquele segmento da Bíblia, né? Honrar pai e mãe, eu honro muito ela, respeito muito ela, mas a gente não tem tanta proximidade. Você acredita que esse afastamento materno interferiu na sua relação com você mesmo, seu encontro como pessoa, o seu emocional? Eu acho que sim, não vou mentir, né? A gente precisa de figuras, né? Precisa de exemplos na nossa vida. E aí eu tive o meu pai como mãe, como pai também, mas a gente sempre sente falta daquele afeto, daquele carinho mais maternal. E eu acho que algumas coisas atrapalharam, mas é a vida que segue. Não tem Conseguiu muito. lidar? Consegui. Tá conseguindo lidar com isso? Sim, consegui, mas sim. entende que realmente... Eu entendo que ela fez falta por algum tempo, né? A gente é criança, tá se descobrindo, tá crescendo, é mulher, quer conversar. E não dá para conversar tudo com o pai. E aí, com o tempo, eu aprendi a lidar com isso. Aprendi a lidar com essa falta. E hoje em dia eu não cobro, eu só respeito. Acho que cada um fez a sua escolha, independentemente se foi boa, se foi ruim. Hoje eu faço as minhas escolhas. É aquele ditado, né? A gente não pode controlar o que os outros fazem com a gente, mas a gente pode controlar o que acontece. É o que eu falo, não é a sua dor. É o que você faz com a dor, né? O que você faz depois, né? O que você vai fazer com essa dor daqui pra frente. Ok. E aí, isso te fez refletir essa questão dos seus pais, né? Especialmente da sua mãe, toda essa questão de afastamento. Refletiu quando você resolveu ter uma filha, quando a Ana surgiu na sua vida? Como é a sua relação com a sua filha? Thaís Cunha mãe? Aquela, eu vou chorar. Refletiu, porque eu fiz o que eu achava que era certo, né? Eu não fiz as escolhas que ela fez, então sempre eu pensei no que eu senti falta, no que eu não tive para dar para minha filha. Então, ela é o bem mais precioso assim, da minha vida, é tudo para mim e tudo que eu faço é por ela. É para ser exemplo para ela, é para ela se tornar uma mulher forte, uma mulher que luta pelos seus sonhos. E é isso, Ana Vitória é meu maior tesouro, assim, meu bem. Eu digo muito para ela que às vezes ela tem as crises de ciúme, né? De em relação a casamento, em relação a outras pessoas. E eu sempre falo para ela, quem é a pessoa que mais te ama nesse mundo? Ela, você. Eu falei, quem eu sou? Sua mãe, então. Não tem que você tá assim. E é o que eu digo, eu amo muito, muito minha filha. Eu faço tudo por ela, sou louca por ela. É aquela questão, né? Eu dou minha vida por ela. Então, ser mãe dela foi a melhor coisa da minha vida. Me amadureceu, me fez enfrentar muitas coisas, me fez me erguer quando eu tava lá no fundo do poço. E eu não posso estar aqui, eu tenho que sair daqui porque eu tenho alguém para cuidar, eu tenho alguém para tornar um ser humano melhor. Ai, que lindo. Então você acredita que ela foi a sua fortaleza Sim. para sair? Quando a gente diz assim, se apegue a alguém ou tem alguém aqui que precisa de você, você acredita que tenha sido A minha filha. a sua filha que Sim. lhe ajudou? E o reflexo do que você não teve é o reflexo do que você quer ser. Sim. Eu vivi isso por questão da paternidade, né? Diferente de você, na realidade eu tive a paternidade afastada. E quando eu tive meu filho, era a minha maior preocupação no meu divórcio. Tipo, você pode ir como esposo, entende? Mas meu desespero era ele ir como pai. Ai, né? Porque eu não queria que meu filho passasse pelo que eu passei. Por isso eu te perguntei se a ausência da maternidade aí, da questão da sua mãe fez muita falta. Porque pra mim fez. Entende? Se a figura paterna na minha vida, a questão de ter um porto seguro, sabe? Na escola, quando as pessoas faziam uma gravatinha, o sapatinho, então era Dia dos Pais. E eu não tinha para quem entregar a lembrancinha, não tinha para quem fazer a homenagem. Então isso foi um caos, uma ferida, sabe? Quando você fala assim, volta para sua questão, a sua infância. A ferida da sua infância. A minha criança é a ausência paterna. Então eu olhava para uma família e via o paizão, sabe? O que jogava o filho para cima, o que brincava. E eu não tive tudo isso. Então hoje, quando eu me tornei mãe,
e acabou o meu casamento, o meu desespero não foi só a perda do marido. Foi isso refletir na vida do meu filho. O meu desespero. Então, eu dizia, olha assim, ó, tu pode ir, mas ó, tu tem um filho. Olha, tu... Então, assim, qual é o dia da visita? Não tem dia, o dia que você quiser. Sabe, sempre foi muito aberto isso. Sempre foi, não precisa colocar. A gente colocou judicialmente por causa das confusões, né? Mas eu dizia, na hora que você quiser. Eu deixava de, às vezes, viver algo com meu filho naquele momento para abrir mão. Para que meu filho nunca passasse pelo que eu passei de não ter um pai. Eu acredito que essa falta, ela tanto machuca a gente como filho e logo depois como mãe. Porque a gente acaba querendo que o nosso filho não sofra o que a gente sofreu. Eu sei disso porque eu tive como falta a minha mãe e a minha filha hoje tem como falta o pai, né? E assim, eu tento lidar com isso como mulher e como mãe dela. Porque como mulher, ele não faz falta nas nossas vidas, né? Ele não faz falta nenhuma por mim, que fica onde ele tá, não volte mesmo. Mas como mãe me machuca. Porque eu vejo a minha filha nesses mesmos sentimentos que você teve, nessas mesmas atividades que em dias paternos, em comemorações, que precisa daquele pai ali, ela não ter. Então eu converso muito com a Ana em relação a isso, sobre que é uma escolha dele, que ela é uma pessoa maravilhosa, porque eu sei que eu me sentia culpada por algo que eu não escolhi e sei que ela sente também. Então é muito doloroso em dobro, né? E assim, eu digo que uma vez eu entrei num relacionamento por 5 anos porque ele amava minha filha. Ele tinha um relacionamento, assim, extraordinário com ela. Assim, ele era o pai dela. Quem falasse que ele não era o pai dela, ele zangava, ficava brabo. E eu via que ele tinha mais amor por ela que muitas vezes pelo filho dele. Mas eu, como mulher, não amava ele. Eu tinha um carinho, um respeito por ele ser o pai dela que ela precisava. E isso me machucou muito, me prendeu muito. Foi outra coisa que eu tive que lidar. Por quê? Porque eu estava vivendo um relacionamento não pra mim, não por mim, mas pela minha filha. É bem complicada essa relação de filhos, porque quando a gente diz que eu dou a minha vida pelo meu filho, não é sobre morrer, é sobre deixar de ser mulher, é sobre deixar de sermos nós, de vivermos os nossos sonhos, para que os nossos filhos vivam bem, para que os nossos filhos sejam amados, para que nossos filhos não sintam falta do que a gente sentiu. Por isso que é um assunto complexo, porque não podemos deixar morrer totalmente, né? A gente tem que seguir e deixá-los, porque o que a gente faz? A autoproteção também acaba fazendo com que ele sofra. Exatamente. Porque a gente acaba sufocando, protegendo demais, e acaba que essa criança vai sofrer, e aí a gente sofre dobrado também, deixa de viver, porque aí você se anula como mulher, se anula como pessoa, e essa criança fica aí cheia de transtornos também, né? Então, assim, nem cuidar de mais e nem cuidar de menos. Busca do equilíbrio, e que é difícil essa questão do equilíbrio. Essa busca que né? é complicada a gente saber o que é, né? Certo, se tá certo, se tá errado, até onde ir. Cadê o manual de instrução, né? Ninguém tem esse manual, não vem o manual de instrução, infelizmente. Igual eu falo, maternidade é tipo um jogo de videogame, né? Acaba uma fase, começa outra. E aí começa tudo de novo. É verdade. Os problemas aumentam, os problemas são diferenciados, mas tem. E o nenenzinho continua, né? Porque a gente continua. A gente nunca vê eles como grande. E eles não crescem, né? Eu tiro pelo meu, tá maior que eu, e a gente ainda trata como nenenzinho. Ana, esses dias, falou que tinha um namoradinho, né? Eu, como assim? Meu Deus. Eu quero que a senhora conheça ele. Aí eu, meu Deus do céu, gente, um dia desse... Eu tava apresentando meu namorado pros meus pais. E hoje a Ana apresentou. E aí, agora quando começou as aulas, essa semana, eu falei, minha filha, como é que tá seu relacionamento? Como é que tá essa situação? Ela, não, eu terminei. Eu, como assim você terminou? Não, e porque você Ela falou, porque eu vou começar as minhas aulas e eu preciso ter foco nesses primeiros 3 semestres. E namorado nesse momento não é viável. Aí eu... tá. Tudo bem. Bom, quando a gente queria que você não namorasse, era exatamente por isso, né? Mas que bom que ela entendeu de alguma forma. Ela me deu um susto primeiro, quase matou a mãe do coração. E agora... tá aí, solteira. Que fique assim, por favor. Né? Mas se você disser que tá bom assim, ela vai. A menina é do conto.
contra, né? Criança O meu pai, eu falo que eu dei muito trabalho pra ele porque ele me controlava muito. Ele me prendia muito. Então, a Ana Vitória, eu tenho outro tipo de criação. Eu deixo ela descobrir, mas sendo orientada. Ó, isso aqui não é legal, isso aqui não é certo. Porque eu sei que se eu prender, se eu falar que não, ela vai atrás. Olha aí, eu deixei, não, quero namorar. Vai, minha filha, vai lá. Só que eu quero conhecer a família dele, quero conhecer ele. Pronto, tá aí, não quero namorar. A mesma técnica lá em casa, com o morro do coração, porque assim, eu sou extremamente ciumenta. Ciumenta, né? Eu quase choro. Eu tenho o costume de dizer que não é ele que depende de mim, eu sou a dependente dele. Eu tenho feito tratamento há 3 anos. Eu estou em terapia há 3 anos para aprender a desligar, né? Tá maior de idade, tá ficando maior. Umbilical. Essa situação. Então, assim, é complicado. E quando ele veio falar da namorada, na realidade, eu queria enforcar a namorada. Pode. Então, assim, para fazer essa aceitação sem culpa, essa aceitação para que você também não sofra, né? E quando ele completou 15 anos, eu fiz isso. Eu sentei com ele e disse, olha, a partir de hoje, você tá liberado para namorar. O pai dele entrou em choque, né? Tipo assim, essa decisão partiu de você, que é totalmente controladora, totalmente né? controladora, porque é mais do pai, né? Eu disse, não, você vai namorar sim, você vai curtir sim, porém, vai ter limite. Se você arrumar uma namorada, eu quero saber quem é essa menina, quero conhecer os pais, quero que você a respeite, todo aquele sermão de estar liberado. Porque eu não quero ver você perdido por aí, não quero ver você fugindo da escola, não tem necessidade. Quer ir ao cinema? Mamãe leva, mamãe pega a moça também. Pra dar ele aquela segurança. Nunca arrumou uma namorada, pelo menos nunca. E Ana, ela tem 13, né? Ela tem 13 anos. Só que ela tem a mentalidade já muito mais avançada do que muitas meninas, eu digo, porque ela quer fazer medicina, ela já estuda, as notas dela da escola já é para isso, né? Ela já faz cursinhos e faz teatro. E assim, ela descobre o mundo por ela mesma. Ela já disse também que não quer fazer medicina aqui, que ela quer ir para fora. A filha do meu esposo também, que mora com a gente, que é minha filha também, né? Que eu tenho 2 filhas, que eu digo que eu crio desde os 9 anos, também é minha. Ela também mora com a gente. Quer fazer astronomia, só tem em Recife. Aí eu olho pro meu marido e falo assim, meu amor, você se prepare, porque daqui uns anos, uns 3 anos, vai ser só nós 2, tá? E a gente trabalhando pra manter. E eu digo muito pra ela assim, eu não tive essa oportunidade de ir pra fora, de fazer isso, fazer aquilo, até porque logo eu tive a Ana Vitória cedo, né? 16 anos. Eu tive a Ana Vitória com 16 anos. Então, eu me limitei muito. Então, eu quero que ela descubra. E isso vai da educação, vai da orientação. Não adianta a gente prender os filhos pra gente, né? Porque eles são nossos quanto estão na barriga. Depois que saem, né? Não tem como controlar. Exatamente. E o Júnior? Ai, o Júnior. O que o Júnior diz, assim, com essa mulher toda dentro de casa, com todos esses trabalhos, com a agenda cheia? Qual é o apoio? Como é que ele lidar com toda essa situação? Qual é a parte dele nisso tudo? O Júnior, a parte dele é toda. Ele me apoia extremamente, assim, de tudo. Eu trabalhava na TV, já ia fazer 6 anos que eu trabalhava na TV. E aí sempre ele falava, tu quer fazer essas coisas, você precisa se libertar, você precisa sair, você precisa... Mas eu tenho filho, não sei o quê. Ele olhava pra mim assim, eu sou o quê pra ti? Tipo, hoje o apoio dele é total. Amor, eu preciso disso, amor, acho que a gente pode fazer isso. O meu concurso pra Fortaleza como Miss... Ele foi meu patrocinador, meu marido e patrocinador, ele pagou tudo. Pagou taxa, pagou passagem, pagou hotel... E eu fui só realizando os meus sonhos. E ele ali, todo o tempo, sendo o provedor, sendo o apoiador nos dias difíceis. Foi meu psicólogo, foi marido, foi amigo, foi companheiro, foi fotógrafo, foi editor. Acho mais difícil. Foi quem respondeu os meus Instagrams, meus directs. Foi tudo. Ele é tudo, assim. Tanto como uma pessoa que me incentiva na minha carreira, na minha profissão, como marido também. Ele é alguém assim que, se ele puder, ele dá a vida também, como diz. Ele dá a vida pela família.
Ele é alguém, assim, muito amável, muito querido, muito responsável. Eu digo muito que eu tive muita sorte, fui muito abençoada. Às vezes eu falo pra ele que ele que foi abençoado, né? Pra não deixar ele se achar demais. Corta essa parte do vídeo. Pra ele não se achar demais, mas eu digo que eu sou muito abençoada. E eu digo pra ele que eu passei por muitas coisas pra chegar até ele. E não me arrependo, porque tudo fez com que eu chegasse até o caminho. Eu digo que eu conheci ele primeiro do que ele me conheceu. Porque quando eu entrei na universidade, ele estava saindo. Opa, eu era caloura. Vamos saber como é que esse amor começou. Eu era caloura, eu tinha entrado em 2016 na Federal para jornalismo, e ele estava saindo, se formando, né? E aí eu vi ele no corredor, na verdade, eu vi ele numa sala de aula que a gente foi fazer uma aula, e acabou que foi um curso de rádio e TV. E eu vi ele lá no finalzinho da sala, sentadinho. Aí eu olhei assim, oh, meu Deus. Já foi amor? Me apaixonei. Aí eu olhei pra minha amiga assim, Karina, sabe? Eu falei assim, amiga, eu vou casar com aquele homem bem assim. Aí ela, tu tá doida? Mentira. Eu falei, amiga, eu vou casar com aquele homem bem assim. Ela, tu tá doida? Tu nem sabe quem ele é, né? Eu falei, amiga, eu tô te falando, ó. Aí, meus olhinhos de vidro no corredor, passava assim, bom dia, boa tarde. Aí ele... nem me respondia. Quem é Passava essa diretão assim, ele olhava assim, tipo, nem olhava assim. Hoje ele disse que ele nunca nem ouviu, nunca nem me viu, né? E a gente fez um curso de 1 semana juntos, e ele disse que nunca me viu, que nunca, assim, tipo, me notou, entendeu? E aí, 1 ano depois, na verdade, na formatura dele, quando um amigo dele, que era um amigo meu, postou uma foto dele, e marcou ele no Facebook ainda, no Facebook. Adicionei ele no Facebook. Só que ele estava namorando. E aí eu fui só no amei, curti, curti. Você notada, que legal. Agora vou me fazer ser notada. Que legal. Eu amei sua publicação, que texto lindo, gostei da sua matéria. Não. Era tipo assim, vai me notar assim. E aí ele terminou o relacionamento e eu postei uma publicação e ele comentou. Aí começamos a conversar 3 meses depois a gente se encontrou, ainda demorou ainda. Homem difícil, né? Ô, Júnior, ai, meu foi Deus. ralado, né? Ai, meu Deus do céu. Aí 3 meses depois, isso foi em janeiro não, em março. Aí em julho, final de junho, na verdade, a gente saiu. Aí e foi engraçado, sem conexão, que desde o primeiro encontro a gente tá junto, tem 5 anos. Primeiro encontro, a gente já engatou, hein? Quanto tempo vocês namoraram? Que namoraram, a gente já casou, já. Eu fui morar junto, já. E a minha mãe, que meu pai e minha mãe falavam muito assim, minha mãe, que eu digo minha madrasta. Falava assim, você acha que é hotel aqui pra você só vir trocar de roupa? Já se mudou. Já se mudou? Como assim? E aí, 5 anos já, morando juntos. E... assim, cada dia se conhecendo, cada dia lidando com a diversidade da vida e construindo nossos sonhos, né? Realizando. Ele, também jornalista, fazendo as coisas dele no YouTube, nas colunas, em entrevistas, eu, modelo, digital influencer, criadora de conteúdo, e vai indo. E como é o dia? O dia é corrido. O Júnior, além de jornalista, ele é enfermeiro. Então, às vezes, ele sai de casa hoje e chega quinta, sexta ou sábado e só dorme sábado de manhã. Você entende esse assunto, né? Entendi. Sábado de manhã ele já tá no hospital o dia todinho, à noite chega em casa fadigado. E aí, domingo voltou pro dia todo, aí passa mais 3, 4 dias lá no hospital, volta. O pessoal da enfermagem sabe fazer a opção, dormir ou comer. Geralmente a gente escolhe dormir. Dormir. Sempre dormir. E aí, e eu fico na responsabilidade das meninas, da Ana e da Camila, de deixar na escola, deixar no cursinho, deixar no teatro, levar para passear, porque não é só estudo delas, né? A gente precisa ter um momento de atividades onde elas vão se divertir, vão trabalhar a mente de outra forma e ter como se diz, aquela memória afetiva, né? E gerar memórias afetivas para elas.
E aí eu sou responsável por tudo isso. Cheguei atrasadíssima, porque, amiga, desculpa, cheguei a buscar a menina na escola, tô pensando no outro no curso, e é sobre isso. Eu acabo sendo responsável pela casa, né? Não, eu ia perguntar, Dona de casa, a Thaís sabe cozinhar, sabe, lavar, passar? cozinha, passa, lava, limpa a casa, faz tudo. É também tanto como maquiadora, maquia, se arruma, é tudo. Eu só vou. Mil e uma utilidades. Aí ela falou assim, você vai fazer tudo que você aprendeu onde? Minha filha, eu sou pobre, eu preciso fazer. Se eu não fizer, quem vai fazer? Eu preciso. Então você acha que, tipo, está sobrecarregada, muitas atividades, isso te impediu de alcançar o teu sonho? Não, eu não acho que está sobrecarregada. Como posso te falar? Eu fiz escolhas na minha vida, né? Eu falo muito para minha filha que eu sempre, no ensino médio, no ensino fundamental, eu passei nas Olimpíadas de Matemática na regional e na estadual. Eu iria viajar, mas não consegui viajar porque os meus pais não deixaram. E logo em seguida eu passei no IFEM para eletrônica. Eu amava eletrônica, eu amava mexer com essas coisas assim, tudo. E tanto que eu sou jornalista, né? Foi por um lado, assim, e Mas meu pai não deixou. Tá por trás, né? Por trás, mexendo nas coisas, descobrindo. Eu sempre fui muito curiosa. Meu pai não deixou, porque disse que era um curso de meninos. E aí, ele acabou me limitando, mas foram escolhas dele. E quando eu tive a minha filha, quando eu decidi casar, quando eu decidi ter a minha família, eu decidi que eu não iria ser livre para fazer tudo, eu iria me limitar. Mas foi uma escolha minha. Então, eu cuidar da minha casa, cuidar das minhas filhas, é algo assim de orgulho para mim, porque eu estou tornando duas mulheres, eu estou criando duas mulheres que elas vão fazer a diferença lá na frente. Se eu posso fazer, posso. Eu posso fazer a diferença também. Mas eu também faço a diferença para que elas tenham um exemplo, né? Eu amo cuidar da minha casa. Quem vê os meus stories no Instagram, é o que vê. É Thaís limpando casa, Thaís passando roupa, é Thaís lavando louça, dando dica de como limpar tábua de carne, como limpar fogão, é tudo isso. É o meu dia a dia. É como em relação ao meu marido. O trabalho dele é o prazer dele e cuidar da minha família é o meu prazer. Mas também, como mulher, eu tenho os meus prazeres na minha família, né? De cuidar, de zelar por elas, por educar as minhas filhas, por meu marido chegar na minha casa e ter uma casa limpa, arrumada, organizada. Mas também tem a Thaís Nins, que tá aqui agora nesse momento conversando com você. Tem a Thaís Mulher, que se cuida, que hoje foi o dia de exaltação, né? De exaltar. Cuidei do cabelo, cuidei de unha, cuidei de sobrancelha. Então, eu não acredito que me limite. Eu acredito que eu preciso ter tempo para cada coisa. Uma organização. Sim, uma organização. E assim, aos poucos eu vou conseguindo, eu vou caminhando. Eu sei que nada no mundo é assim, pô, tá. Tem gente que é assim, tem gente que consegue o sucesso assim num vídeo, numa foto. Mas o meu processo não é esse. Eu estou aprendendo, estou construindo e eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Nem que seja de pouquinho em pouquinho, mas eu chego. Aos poucos. Aos poucos. Ai, que lindo. Eu acho que essa parte de você se doar para as suas filhas, ela é extremamente fundamental. O que muitos pais hoje estão preocupados em ter e não ser. Sabe? Para os seus filhos uma lembrança. Sim. Não ser para os seus filhos uma inspiração. Eu não tenho tempo, eu não posso, fica para depois eu vou, depois eu faço e o depois não chega. Né? E a pandemia nos ensinou que o depois pode realmente não chegar. Você pode dormir com seus filhos e Sim. acordar sem eles. Ou você não está mais na sua família. E com a pandemia eu aprendi muito isso. Eu era no 360 e eu desacelerei, foi por escolha. Eu desacelerei 2 anos assim, desacelerei mesmo, puxei o freio de mão. E vivi isso. Dona de casa. Agora sim, eu não sei lavar, não sei passar, não sei cozinhar. O YouTube sofreu. Mas foi uma experiência muito gostosa. E eu tenho certeza que eu criei muitas memórias afetivas pro meu filho. Me apeguei mais ainda. E virei Uber. Eu digo pra ele que eu sou o Uber dele. Pra onde você vai, senhor? Sente aí atrás. Mas foi muito bom. Pra chegar até aqui, a gente teve que abrir mão de muita coisa. O processo foi muito doloroso pros dois.
porque, né, a gente acaba, como você falou, a gente sofre dobrado, porque a gente sofre por ele, sofre por nós. Mas hoje eu posso dizer que valeu a pena tudo isso e abrir mão para ficar em casa, o lavar, o passar e cozinhar não pode ser um fardo. É uma escolha de verdade. E isso é muito prazeroso e muito importante para os nossos filhos. E para o nosso companheiro também, que está ali somando, né? Sim. Se está somando, se está ajudando, por que não agradar? E agora eu quero falar de você. Você falou que você teve um dia assim maravilhoso, incrível. Como é que foi o dia da Thaís, assim, quando ela tira esse dia para ela? Me fala de você como mulher aí, nossa, o que você gosta de fazer? O que você mais gosta de fazer? Bom, eu gosto muito de assistir e ler. Eu leio bastante livros, eu gosto de romance. Eu sou muito romântica, eu leio muitos livros de romance. Leio livros Você de leu As Donas da história. Petoda? Sim, tenho lá meu livro lá. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de sair. Amo rock, sempre tô nas coisas de rock que tiver. Eu acho que alguém aqui também gosta. Amo rock. Dos bastidores aqui, né? Só rock. Amo rock e assim, eu digo que a Thaís, não Miss, a Thaís, Falar Thaís. em rock aí, não dá pra associar uma música aí no rock pra Thaís, não? Seleciona uma música aí pra Thaís em homenagem, aí o que tu gosta de rock ouvir, nacional, eu gosto de Engenheiros. Procura uma do Pode Engenheiros ser? aí pra nossa convidada, por favor. Eu gosto muito do nacional. Meu primeiro show internacional foi do Guns N' Roses, em Manaus. Nossa, foi uma experiência assim, eu ficava assim, ó, o Júnior falando comigo, eu... Não fala. É meu momento. Não fala. Algo assim, maravilhoso. Eu digo assim, que a Thaís, não Miss, não mãe, Thaís mulher, ela é muito reservada. Ela é muito assim, na dela. Eu gosto, igual assim, você, tipo, você não me conhece, eu tô toda fechada, né? Tu não me conhece, eu sou ao contrário, eu falo com todo mundo, posso todo mundo, mas intimamente eu sou muito reservada, eu gosto muito das minhas coisas, de curtir o meu momento, de estar ali, de me curtir, de me conhecer. Quando a gente falou em relação à limitação, eu lembrei muito que na faculdade eu entrei com uma mentalidade e saí com outra, porque eu aprendi muitas coisas. E algo assim de se falar em relação a se conhecer, a se viver, a se... Meu Deus. A gente precisa curtir a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quem nós somos. Então, a Thaís que não é Miss, a Thaís que não é mãe, a Thaís, ela sempre está se curtindo, se gostando, se conhecendo. A diferença de solidão para solitude, Sim. A verdadeira solitude, isso daí, né? A gente demora tanto se... Eu demorei muito. Eu sou muito... Isso, muito, E aí eu demorei muito pra aprender que solidão é diferente. Os meus amigos, eu digo assim, meu marido fala muito assim, vamos sair com os teus amigos, eu tipo fico, eu tenho 3, 4, 5, mas não é algo assim que mas porque tu não é sociável? Não, é porque eu acho que a amizade, ela não é quantidade, ela é a qualidade de tempo que você tem com essas pessoas. Eu tenho amigos de ensino fundamental, a minha amiga Marina. A gente não tá todo tempo grudada junto, mas a gente chega e conversa. Ali, na hora que precisar, ela mas tá na hora ali. que precisa, a gente tá ali. A gente conversa, a gente se conecta de uma forma assim impressionante. A gente, tipo aquele, olha assim aí. Olhou, já foi. Tá pronta? Começa a rir. Solta aí uma música em homenagem à nossa Miss. Ai, já sincera, mano. Anima aí. A nossa Miss Plus Size Universo, Thaís Cunha, nossa representante de Roraima, tá aqui no nosso É o sonho podcast. da minha vida ir pro show dele. Eu já entrei nesse ano no Instagram dele, já procurei a agenda, mas ainda não saiu a agenda do ano. Então é o 2023 a realização? É o meu sonho dele, foi meu marido. Eu falei assim, olha, se você... O meu sonho, tu realizar o meu sonho, pronto, eu tô muito feliz, conhecer ele. A gente ia em Manaus, no show dele em 2019. Só que teve uns contratempos, teve algumas situações que não deu da gente ir. A gente já tava com o ingresso comprado, tudo comprado, e não deu de viajar.
E assim, vai vir outras oportunidades, mas é meu sonho ver ele, assim, eu acho que tem aquelas meninas que veem o Justin Bieber, aquelas... Eu vou ser a esquecida lá, 12 anos. Olha com meu marido! Me leva. Eu cuido de você! Ai, que legal, me leva. Bom, eu quero fazer contigo, não, na realidade eu quero saber primeiro, antes de fazer uma brincadeira contigo, eu quero saber assim, eu quero uma ocasião, algo que te afetou como mulher, entendeu? Assim, um momento difícil que você achou assim, nossa, meu mundo desabou, acabou, não vou mais sair daqui. Bom, algo que me feriu muito como mulher foi a questão das agressões físicas que eu sofri. Bom, hora de homenagear a nossa Miss Plus Size aí com a música escolhida por ela. Então, tá com o som, DJ! Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já tá saia da sua mãe, deixa meu colchão. Ela é flora, de pentelhar e azia. É campeã do mundo. A revera tanto que eu nem reparei que a lua diminuía. Ah, doida! Tá me beijando na hora. Mas eu ia deixar pra te falar cantar sozinha. Oba! Tu parou junto. A ideia era você continuar. Como cantora, você é uma ótima Miss. Ah, não ouvi, né? Não. Mas a intenção era te pegar de surpresa, mas não deu. O gato. Mas isso te faz feliz. Me faz muito feliz. Eu fico curto, assim, tipo, tem outro universo. Tira você ali totalmente daquele momento Sim. ruim. E falar em momento ruim, me diga um momento aí que, pô, não foi legal, você olhou e disse assim, não vou sair daqui, não dá mais pra mim. E pensou literalmente em desistir, assim. Eu tinha muito apego. Assim, foi meu primeiro namorado, foi a primeira pessoa, assim, que tive minhas primeiras experiências, foi com o pai da minha filha. E assim, eu sofria muito na mão dele. Passei por violência doméstica, passei por violência psicológica, violência física, financeira. Perdi um bebê por causa de agressão física. E assim, eu não me via longe dali. Eu não me via saindo dali. E logo em seguida, eu engravidei da minha filha novamente. E aí eu via muito que não era filha dele, que ele não era pai, que ele nem podia ter filhos. E assim, se uma pessoa me elogiasse, se uma pessoa falasse alguma coisa, nossa, você é muito bonita, alguma coisa assim, eu acabava levando um tapa na cara, eu acabava sendo empurrada, sendo agredida. Violência física. Porque eu tava dando em cima do cara, tava dando abertura pro cara e, tipo, eu tinha 15 para 16 anos, eu não entendia, eu não sabia porque eu estava passando por aquilo, mas também eu não largava, eu não saía porque eu amava ele, eu achava que ele ia mudar. Tu achava que era só amor ou você não queria voltar para casa dos seus pais? Também foi um pouco das duas coisas. Na casa dos meus pais, eu amo muito meu pai, muito, muito meu pai, respeito muito ele, mas haviam situações e coisas que aconteciam que eu achava que apanhar de um desconhecido, de apanhar de alguém, não era tão grave assim. Que era melhor estar ali. Era melhor do que ficar na casa dos seus pais. Era melhor estar ali. Eu busquei muita ajuda, eu passei por muitas coisas que eu procurei ajuda, que eu procurei apoio e não tive. Procurou ajuda onde? De assim, familiares, de pessoas que eu acreditava que iriam me apoiar. E eles diziam o quê? Que era ele, que era uma boa pessoa? Não, ou que isso não era tão grave a ponto assim, de você sair de casa? Que não dava, que era momento, que ia mudar, que eu tinha que lutar pela família, que eu tinha uma filha, que eu precisava cuidar da minha filha, que eu precisava ter a figura paterna dela ali. Ou, tipo, aqui não dá, deixa eu acolher, aqui não é legal e tal. Um exemplo, uma vez eu procurei ajuda na casa de uma avó minha,
E no outro dia ela falou que não dava de ficar lá porque minha tia não achava que era certo eu estar lá. E eu não Você teve que tinha, voltar. e eu não tinha pra onde ir. E assim, muitas vezes eu tinha apoio de gente de fora que não me conhecia, que não tinha por que me ajudar. Eu sou muito grata a uma amiga minha, Dani também. E As pelo incrível Danis que são pareça, boas. ela também é advogada, né? E assim, que estudava comigo no GD, no Gonçalves Dias, ela que eu cheguei muitas vezes na escola roxa, marcada, com hematoma, em estado deplorável, né? Que eu não conseguia estudar, não conseguia me concentrar. E aí eu acabei indo morar na casa da avó dela, né? Acabei indo morar na casa da avó dela com a Ana, ajudando a avó dela e tudo mais. Só que o pai da minha filha me achou lá. E aí começou a infernizar, começou a ir atrás, começou a ficar bêbado lá, começou a me ameaçar. E eu falei, não dá de eu fazer com que eles passem por isso. Eles não não dá, têm, né, o porquê passar. Eles não... Tipo, os outros filhos, as outras pessoas que cuidam, que são filhos, netos dela, E da você dona voltou. Edna, né? Vão achar o quê? E aí eu saí de um lugar que era bom pra mim, que me incentivava, que muitas vezes eu tava lá, ela falou assim, olha, você vai fazer faculdade, você vai fazer aquilo, eu vou pagar pra você, você vai ser alguém na sua vida, a sua filha também, sua filha é minha neta, você como minha filha. E aí eu tinha um futuro lá, entendeu? E eu acabei saindo de lá porque estava sendo ameaçado aquilo. E então eu achei que não era... Eles não tinham por que passar por isso. E voltei pro meu agressor. Essas idas e vindas foram várias vezes? Foram várias vezes. Você acredita que toda vez que você voltou se tornou pior? Sim. Porque ele sabia. Toda vez que você voltava, Uma vez... dava a ele mais poder sobre você, né? Uma vez eu cheguei e falei assim, eu vou me embora. Vai, depois daqui 2, 3 dias tu volta. Ele falou bem assim na minha cara, assim, daqui 3 dias, 2 dias tu volta. Como é que você Pode ir. conseguiu sair dessa relação abusiva, Thaís? E assim, eu digo que ele teve um momento de lucidez. Ele teve um momento de lucidez e eu também. Porque a minha filha estava com 1 ano e 15 dias. Foi o dia que ela aprendeu a andar. Ana aprendeu a andar, ele saiu para beber e eu fiquei em casa sozinha, só eu e a Ana. E aí a gente tinha tudo dentro de casa, tudo. Tinha casa, tinha carro, tinha tudo. E aí ele chegou e falou assim, pega tudo que tu quiser e vai embora. Ele falou, eu não mereço estar com você. E aí eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Aí eu falei, quer saber? Eu não quero minha filha assim, vivendo isso, vendo isso. Eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, você pode vir me buscar? E o vizinho do lado tinha um caminhão de frete, né? Eu falei, vizinho, você pode me ajudar a fazer o frete das coisas? E aí, quando ele viu que eu ia embora, ele falou assim, não, você não vai. Você não vai me dar minha filha, você não vai levar nada. E não vai. Se teu pai vier, eu vou matar ele, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o que, isso, aquilo. E a única coisa que eu não queria que ele pegasse minha filha de mim, entendeu? Porque eu tava com ela no colo. E eu fui pra frente de casa, e na hora que eu fui pra frente de casa, meu pai chegou de moto. Eu falei, pai, ele não tá deixando eu levar nada. Aí ele falou assim, não se preocupe com isso. Meu pai falou. E eu fui embora da casa dele com um vestido, descalça, e a Ana Vitória de fralda descartável. Foi a única coisa que eu levei, foi a minha filha de fralda descartável, e eu descalça de vestido. E fui-me embora. E desde esse dia, eu não voltei mais. Não voltei. E como foi depois desse dia? E não voltei. Foi Você difícil. foi morar onde? Fui morar na casa dos meus pais. Foi difícil. Para um lugar que você não gostaria de ter voltado. Foi bem difícil. Porque a minha mãe tinha aquele ditado, quem pariu Mateus, que Quem balance, vale, que né? balance. Que balance. Então, assim, estava no ensino médio, não tinha terminado os estudos, não tinha feito a faculdade, não tinha emprego, não tinha experiência de emprego. E se eu tivesse que sair, estudar, trabalhar, eu tinha que levar a Ana, porque ninguém era obrigado a cuidar. Ana não tinha nada, eu não tinha nada. E assim, foi doação aqui, doação ali, pega isso aqui. Ana dorme com camisa, como fralda. Foi isso.
E aí eu fui. Eu botei na minha cabeça que eu não iria voltar. Que eu não iria voltar, que eu ia seguir. E seguir, então, tudo que hoje eu tenho, se eu tenho um transporte, se eu tenho uma casa, se eu tenho roupa, se minha filha estuda, se minha filha faz curso, se ela faz teatro, sou eu que banco, sou eu que trabalhei. Ela não voltou pra casa do pai dela ainda, que foi pra avó dela durante 3 anos, porque eu passei no vestibular e eu trabalhava numa panificadora 5 horas da manhã e saía 5 da tarde e 18 horas eu entrava na Federal. E saía às 11 horas. E tudo isso eu saía do Calmé pro centro de bicicleta, ia pra faculdade, pra universidade, estudava e eu não tinha como ficar com a Ana, não tinha como cuidar dela. Muitas vezes a Ana foi comigo de ônibus para a universidade, foi caminhando comigo, levava no colo, andava para assistir às aulas, às vezes dormia, né, na sala de aula da escola, da universidade. Sábado, já acordava cedo, ia para aula, e foi isso. Só que eu vi que ela era uma criança, ela tinha 1 ano, ia fazer 2 anos, e era muito cansativo para ela. Era muito pesado para ela aguentar. E o que foi que eu fiz? Dei pro pai. Entendeu? Dei pro pai criar durante 2 anos e meio. E era o que eu vi, era que eu abandonei, que eu deixei, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu tava na farra, que eu não ia ser nada, que eu tinha deixado pra estar com um homem, pra fazer isso, que eu era... Até eu vi de que eu era garota de programa, que eu não prestava, que eu tinha abandonado minha filha. E eu não tinha abandonado, tava com o pai. Porque eu abandonei minha filha, tava com o pai dela. Sim. Entendeu? E aí a Ana e a Vitória com 3 anos e pouquinho eu peguei de novo. Eu falei, não. Eu tava já no final da faculdade, da universidade. Eu falei, não, eu vou pegar minha filha. Aí peguei. Peguei, tá até hoje comigo. Não largo mais, mas foi doloroso. Foi um processo difícil. É um processo difícil, é isso que eu quero. Esse canal foi feito pra isso, pra inspirar você em casa, sabe? Eu não tô te dizendo que é uma fórmula mágica, que se tornar uma mulher que você é hoje é da noite pro dia. Não. E que você vai acordar vítima de violência, vai dormir vítima de violência doméstica, vai dormir, sabe, sendo abusada, tendo um relacionamento tóxico e vai acordar dona da porra toda, sabe? Ou uma Miss Plus Size. Não, tem todo um processo a ser seguido. Exatamente. Mas só vive o propósito quem consegue passar por esse processo. Sim. Só que se a gente não conseguir realmente iniciar esse processo, a gente nunca vai se libertar. Sempre vai viver naquele ciclo de violência. Vai Sempre ser viver daquela difícil, forma. vai doer sempre. Você olhar para sua filha e você ver as necessidades da sua filha. Como você falou, eu tinha tudo dentro de casa. Eu não tinha paz, amor e respeito. Sim. Mas eu tinha, materialmente falando, minha filha tinha tudo, né? Mas tinha que correr o risco de sair desse lado totalmente destrutivo, emocionalmente falando. E é por isso que você é uma poderosa. Eu costumo dizer que você não é uma poderosa porque você não perde nenhuma batalha. Você não é uma poderosa porque você nunca chora. Você é uma poderosa porque, apesar das dificuldades, apesar de você sair com a sua filha com uma fralda descartável, apesar de você passar noites em claro chorando, você não desiste. Você é resiliente. Você vai amanhecer, você vai vestir sua capa de superpoderosa e você vai continuar lutando. Sim. E o que vai acontecer até o final desse dia, a gente não sabe. Mas a gente vai estar em movimento sempre, porque a gente vai estar sempre em busca de coisas boas, de coisas novas. Deu errado, a gente tenta de novo. Deu errado, a gente vai de novo. E isso te fez isso. Isso construiu a Thaís, que hoje é a Thaís Cunha. Foi todo esse processo. Você mudaria alguma coisa no seu passado? Não, não mudaria. Por mais doloroso, por mais sofrido que foi, me tornou quem eu sou hoje, a pessoa que eu sou, a mentalidade que eu tenho hoje. Foi por isso. Foi sofrido, mas eu tô aqui. Exatamente. Eu tenho a mesma ideia. Dani, você mudaria nada, nenhuma vírgula. Porque o que eu sou hoje depende de cada vírgula, de cada etapa
de cada palavra destrutiva, de cada coisa ruim, de cada, sabe, de cada dificuldade que eu passei ao longo desses anos. Me construiu. Me tornou a dona da porra toda, Sim. te tornou a Miss Plus Size. Então são construções, são a nossa história. Eu vou apagar o que a gente precisou ser para construir? Sim. Claro que não, é um processo de evolução. É o processo. E hoje você é tudo isso porque você foi necessário. A gente aprende com os erros, a gente aprende com as nossas falhas, a gente também aprende com o nosso sofrimento. E é linda, por isso que eu te amo e te admiro. Agora vamos falar de festa? Vamos falar de coisa boa? Sim, chega. Chega! Vai chorar já. Já O objetivo alcançado! Então agora eu quero te fazer chorar de alegria. Eu quero saber a trajetória de te tornar essa Miss Glam universal. E eu nem sei mais falar tanta coisa. Mas eu quero que você mostre a sua faixa, a sua coroa. Close na faixa dessa mulher empoderada. Porque você merece tudo isso. Foi uma conquista, foi uma vitória. Foi um longo processo também para que você pudesse conquistar. E essa faixa tem um peso muito grande. Muito tem uma nacional. história, tem lágrimas. Tem muita batalha. Batalha. E é sobre isso que a gente vai falar. A conquista dessa faixa, a conquista dessa coroa, a conquista desse título universal. Sim. E como foi tudo isso. Então, desde decidir ir, Dani. Então, assim, quero saber de tudo, quero saber como é que foi lá. Ó, coisas ruins também, tá? Eu não quero saber só coisa boa, não. Eu quero saber atrás dos bastidores, dos babados ali. É uma união, é todo mundo unidos, venceremos. Teve um babado, teve um assessor do contra. Quem é essa mulher mesmo, hein? Quem é essa Thaís Cunha que se acha dona da porra toda? Quem é essa garota aí que acha que vai ser Miss? Então eu quero saber tudo. Olha, conta. Desde 2021, né, eu sou a Miss Roraima Plus Size. Em 2021 eu fui eleita. Só que eu sofri um acidente de moto, onde eu quebrei o braço. Passei 9 meses afastada de todas as atividades. E acabou que o tempo que eu estava afastada foi o tempo do concurso, né, do Eduardo Figueiredo, que é o pioneiro em concursos plus size. Ele foi o primeiro criador de concurso de beleza plus size no Rio de Janeiro. E aí eu acabei não viajando por causa do meu acidente. Logo em seguida teve a morte do meu pai. E eu peguei Covid. Foi um negócio só. E acabou que eu não viajei. Só que em 2022, ano passado, houve novamente o convite para que eu participasse. Só que dessa vez do Glam, né? Do Glam Universo, que é a mesma franquia do Universo. Que as Miss que vão pro Miss Universo, tem a Miss Slim, né? A magrinha, a alta, nananana. É a mesma franquia. Essa é a mesma franquia. Só que lá é a Slim e essa é a Plus, né? O Universo. Uhum. E eu fui convidada para participar. Eu falei, vou, né? Por que não? Vou lá participar de novo. E fui eleita novamente a Miss Plus Size Roraima 2022. Em julho do ano passado, foi em julho, agosto, em julho eu fui eleita. E a gente viajou em novembro, dia 24 de novembro, e fomos para Fortaleza. Fomos em 5 meninas. Ganhamos o título de G+, do Nacional, que é a gordinha a partir do 64, né? Que é já a mais cheinha, a mais gorda mesmo, né? A gente não adianta falar, né? É a mulher gorda porque ela é linda independentemente do tamanho. E a gente foi concorrendo como curve também, como sênior. A nossa primeira Miss Plus Size Curve foi Sabrina, que é maravilhosa. E eu fui juntamente com outra participante como tradicional. Né, eu fui representando Roraima e a outra moça foi representando a Majari. E participamos do concurso e lá trouxe o meu resultado. Mas até chegar lá, houve um processo, houve busca de patrocinadores, houve busca de apoio. E como eu falei anteriormente, meu apoio principal foi meu marido, que me ajudou a pagar a inscrição. Júnior, você é o cara. Júnior, você mora no meu coração por cuidar tão bem da minha amiga. Houve muita luta para chegar até lá. Treinos de passarela, de oratória. Olha a pessoa cri-cri. Você chorou? Chorei. Na verdade, quando eu ganhei, eu fiquei tipo...
Fui eu. Tudo e quando chega, como assim? Fui eu. Quando chegou lá assim, o título de Miss Fotogenia é de Roraima. E tinham 5 meninas, né? De Roraima. Aí eu, tipo, Roraima, Thaís com eu. Tanto que no vídeo tá, né? Nossa, isso... Gente, é real. Não sei quando as meninas são assim. Eu, tipo, é real aquilo, gente. Porque a gente tá tão concentrada em dar nosso melhor que a gente desliga totalmente. A gente Tem entra ali- rivalidade? Tem rivalidade, sim. De Infelizmente. verdade, assim? Tem. De verdade? Tem. Infelizmente. Pode contar Tem. alguém? É. Algum Lá- milagre sem dizer o santo, assim? Sem Lá a nomes? minha faixa sumiu. A minha faixa sumiu de Roraima. Porque as faixas são a identificação da gente, sabe? De quem é e tal. Se a gente não tem cuidado com as faixas, então a gente não tem cuidado com as outras coisas. Então E isso perde conta ponto. muito. E aí a gente deixou eu deixei a minha faixa num cantinho, assim, do teatro, na hora do ensaio. E aí eu deixei a faixa, o celular e a sandália da Sabrina. Quando eu voltei, tava o celular e a sandália. E levaram E levaram a faixa. Tava E- valendo mais a faixa do que o do celular. que o celular. E aí sumiu. Aí ver banheiro, ver mala. Tivemos que ver mala de Miss por Miss. E o Fuxico poderia ter Aham, saído. Tipo é. assim, ela perdeu. a Na faixa. verdade, teve porque eu botei no grupo, né? Eu falei, gente, a minha faixa sumiu. Mas antes disso, eu procurei em todos os lugares. Perguntei. Falei pras meninas que eram as minhas amigas, né? Elas mais próximas, as que foram comigo daqui de Roraima. E aí ninguém sabia, ninguém viu. E entramos em tudo. Tanto que no lugar que ela apareceu, a gente já tinha ido lá. Porque ela apareceu dentro do E ela banheiro. apareceu então depois. Dentro do banheiro, toda molhada, encharcada, assim, me afastava. Lá dentro do banheiro, mas a gente tava Não na sei, sala. você acha que alguém pegou essa faixa e molhou? Ai, Ela foi gente, sozinha? não- De onde ela tava? andou e foi lá no E foi se banheiro. molhar, ela precisava E fora, refrescar. assim, que as meninas se fecham, né? É tipo... Tem muito disso, assim, eu não quero ganhar esse título. Eu quero ganhar aquele. Entendeu? Então, eu não vou ser sociável. Então, eu não vou rir demais. Porque eu não quero o título de Miss Simpatia. Um exemplo. Miss Simpatia é aquela que é super prestativa, que sorri, que se comunica com todo eu acho que mundo, simpatia sabe? fotogênica é Sim, muito você. E aí que conversa, que tá ali e tal. Então, muitas se fecham porque eu não quero de simpatia, eu quero a outra faixa. Eu quero essa faixa. Então, não vou ser legal. Entendeu? Então tem muito disso. Eu vou me isolar com as minhas amigas aqui, eu vou fazer isso, eu tive lá eu tive uma crise de ansiedade lá. Porque quando eu treinava de verdade. Eu tava lá treinando no meio de todas as outras meninas, de todas as outras 15, eu tava concorrendo com 15 meninas. Eu dava o meu melhor. Eu tava lá treinando o que eu ia fazer no teatro, entendeu? Como eu ia desfilar com biquíni, como eu ia desfilar com vestido, como eu ia desfilar com traje. E aí eu via de umas, tu não pode fazer isso, porque elas estão vendo o que você vai fazer. Então elas vão fazer melhor do que você, vão fazer outra técnica. E você já sabe o que tu vai fazer, então elas vão fazer bem melhor. E aí, tipo assim, ela tá desfilando assim errado porque ela tá fingindo que ela não sabe. Tinha muito isso, sabe? Então teve um dia que eu fiquei, tipo, a minha primeira vez concorrendo. Então eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei o que fazer. Então, se Aí você não estiver preparada, eu fiz realmente... certo, não fiz certo. E aí comecei a chorar, minha pressão baixou. Aí eu não tava agoniada. Falei, gente, eu não sei o que fazer. Alguém me ajuda. E aí eu tive acompanhamento psicológico. A gente acha que é besteira, mas não é besteira. Que foi da doutora Ismaila, né? E ela, doutora, me ajuda. Eu não tô conseguindo. Eu me tremia todinha, minha pressão baixou tudo. Porque eu tava me sentindo perdida. Eu senti assim que eu entreguei todo o jogo. Entreguei o jogo e agora tô lascada. Entendeu? E aí a doutora Ismaela, não, calma, respira, vai dar certo. Não. Aí tanto que a coordenadora nacional teve, você quer ir pro hospital? Você tá mal, você não tá bem. Aí você, né? Olha, tá acontecendo isso. A Miss tal falou isso, a Miss fulana de tal também disse isso assim, dessa forma. E as meninas já tinham 8 anos, 10 anos concorrendo a concursos de beleza, né? Em concursos de beleza. E eu era meu primeiro concurso de beleza. Então, elas fazem de tudo para destabilizar as concorrentes, né? Então, essa questão de empatia, de empoderamento, de vamos...
unidas. Não é bem assim, não. Não é, não. Entendi. Não vai nessa onda, Não vai não, nessa que não vai, onda não. de, vamos estar unidas, Vai vamos focada, não ouve esse nome, sabe o que os outros falam. No meu grupo mesmo... Então você acredita que mulheres, elas tanto podem ajudar outras mulheres, como elas podem destruir outras mulheres? Sim, eu acho que... Entrando no exemplo que eu ia falar, no meu grupo mesmo, teve Miss que me criticou, que falou, tua maquiagem não tá legal, tá com muito brilho, tá com não sei o quê, olha essa roupa, nananã. E tipo assim, não foi assim, tipo assim, amiga, ajeita isso aqui, ó, vem cá, deixa eu tirar aqui um pouquinho assim, melhorar. Vai ficar melhor e tal. Não é tipo... Era pra destruir nossa, mesmo. Era tipo... Tu não vai E tipo, eu vinha, aí eu... Saía. Xoxinha, entendeu? Aí a minha coordenadora tinha que, não é assim, Jennifer, né, Monara, vinha, não é assim, você tá linda, você sorri, tu não é desse jeito, vai, tu pode dar teu melhor e nananã, assim, assado, ninguém entendeu? vai tirar esse brilho. E tinha que levantar, entendeu? E é difícil, mulher é muito difícil, infelizmente, a mulher, ela critica muito. Às vezes, a mulher, ela é mais machista do que o homem. A mulher, ela cobra mais do que um homem, sabe? Outra mulher. Tanto questão de comportamento, tanto questão de lutas. Às vezes, a mulher tá ali pra dar força, em vez de dar força, ela que derruba a outra mulher. Às vezes não é a intenção dela, mas tá tão enraizado essa questão, voluntário, sai né? voluntário, tipo assim, tanto que depois eu comentei, né, olha, você me incomodou com esse seu comentário assim e tal, acho que você poderia ser mais gentil, sabe, falar de outra forma. Por que eu falei como? Eu não achei, e não, tipo, não, Tô a nem pessoa... aí, né? Não se importa com o outro, com o O problema que a é outra seu, achou. entendeu? Eu falei o que eu achei que eu tinha que falar e tá falado. Você que lute com seus sentimentos, entendeu? Que horror. Então, assim, é bem complicado. Aqui mesmo, eu passei muito por isso. Eu passei por muitos comentários de mulheres que chegavam assim... Tu tinha mulheres mais bonitas. Você, Ana... Tu acompanhou um caso que teve em relação de uma jornalista, mulher, postar num blog, numa página de Facebook, a minha foto em Photoshop, puxada, me chamando de sapo, falando que meu marido era isso, era aquilo, que eu era... Enfim... Em relação a isso, meu amor, você se prestar a tirar o seu tempo para destruir a imagem de alguém, você realmente não tem nada, né? É vazia. O problema é em você. É você que precisa de um tratamento. Eu costumo dizer que quando você não tem nada para acrescentar na vida de alguém, faz o favor, fica calada. Melhor, se você não vai acrescentar, pra quê? Agora vamos falar de palco. Vamos falar como foi você subir nesse palco e fazer esse show. Mostra aí esse show incrível. Você abrilhantou, você realmente arrasou. Olha como você tá linda, deslumbrante e empoderada. Me conta como foi estar aí. A Amazônia é a origem de um orgulho e mistério para todos nós. Afinal, nos dá a ideia de uma floresta sem fim, com fauna, flora exuberante. Foi emocionante demais. Eu não tava nervosa, por incrível que pareça. Antes de entrar no palco, eu orei. Eu falei com Deus, conversei com Deus, né? Eu, no meio de todo mundo, eu simplesmente parei assim e falei, meu Deus, eu quero o que é meu. Só o que é meu. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Se eu quero título nacional, principal, quero. Mas eu quero o que o Senhor quer pra mim. O que é meu tem que ser meu. E de mais ninguém, eu não quero do que é de outra pessoa. E aí, toda vez que eu entrava, Senhor, me acompanhe. E eu entrava e fazia o braço pra cima, se rodava, se fazia isso, aquilo. Era Deus me acompanhando e sempre sorrindo, olhando pra todo mundo. E, assim, eu fui muito leve, fui muito espontânea, fui eu mesma. Não fiquei nervosa, e tanto que eu tava tão confiante que nos intervalos de troca de roupa eu me trocava, eu sentava e começava a ler as perguntas que tem pra gente perguntar, né? Na segunda etapa são perguntas.
E eu já tinha tudo na minha cabeça, eu já vinha assim, preparada, assim, Deus, é contigo já, porque a minha parte tô fazendo, toca nos corações aí. E tanto na escolha do vestido, quanto na escolha do traje típico, em tudo que eu vesti, em tudo que eu usei nesse dia, eu coloquei meu coração e coloquei Deus na frente de tudo, de verdade. Eu dei o meu melhor e eu trouxe o resultado que era pra ser meu, né? O que Deus queria pra mim, tá aqui. Essa faixa tá linda. Aqui comigo. E eu sou muito grata a ele. Teve muitos comentários de falando assim, mas você merecia esse aqui. Não, eu falei, não, gente, eu tenho o que era pra ser meu, é meu. E pronto, acabou-se. E estou muito feliz com isso, muito. Primeiro concurso, primeira vez que eu concorro, a nível nacional, eu trouxe uma faixa, né, que é a primeira faixa. Nós temos 5 faixas, né, 5? Perdão. 5 faixas. Nós temos 2 de turismo nacionais, 2 de turismo, uma de beleza, um título de... Perdão, são 3 faixas nacionais. A gente tem 2 de turismo, que é a Jennifer e Jéssica. Primeira Miss Plus Size que nós tivemos no estado de Roraima foi Jennifer Monara, em 2016. E ela participou desse do Eduardo, que ela trouxe o título de Miss Turismo. Jéssica também participou e teve do Miss Turismo também em 2017. E aí a gente passou esse tempão todo sem faixa. Indo concorrer todos os anos, mas sem faixa. E em 2022, eu fui e trouxe a faixa. Sim, a faixa de fotogenia, que é a primeira faixa de fotogenia que nós temos. E também agora nós temos a de fotogenia e a de G+, que também é nacional, que é da Xuxinha. Que também é nossa. Também é nossa, de Roraima, título nacional. Primeira Miss G+, do Brasil foi ela. Uau! Temos que trazer aqui, viu? Vamos trazer, Vamos agendar trazer. com a... Qual é o nome dela? Xuxinha. A Xuxinha aí tem que vir aqui pro Fala Poderosa nos contar tudo o que aconteceu. Mas aí, foi uma Thaís Cunha concorrer e voltou outra Thaís Cunha? Voltou totalmente diferente, assim. A participar e conhecer outras mulheres de outros estados e as histórias delas, porque a gente acha que a nossa história ela é única, na verdade. Mas muitas mulheres passam por processos parecidos que os nossos, né? De violência, de bullying. E aí, ver elas lá, a gente fica, caramba, elas também conseguiram. Porque a gente fala assim, já está participando do concurso a nível nacional, já são vencedoras. Por quê? Porque o processo para chegar até lá não é fácil. Não é. Eu sei porque eu vivi isso. Então, como eu vivi, a de Fortaleza viveu, a de Minas Gerais viveu, de Pernambuco viveu, todas viveram esse processo. Às vezes mais dolorosamente, às vezes mais fáceis, né? Mas elas são símbolos de empoderamento, são símbolos... Que assim, na realidade não tem mais fácil. Acho que é umas mais difíceis, outras terrorizantes, outras apavorantes. E as coisas vão piorando, né? E aí, elas são símbolos, né? De empoderamento, de aceitação, de amor próprio. E elas são espelhos para as mulheres dos estados delas. E entendeu? você olhou aquilo e trouxe para você. E eu olhei e trouxe aquilo assim, caramba... Eu também sou espelho, e elas também são. E ver que independentemente das tretas, independentemente das situações, independentemente da forma que as pessoas se comportam para chegar no topo, né? Essa escadinha, ela vai ensinando a gente, passo a passo. E a escada, no degrau que eu tô hoje... modificou a Thaís do degrau de baixo, entendeu? E eu tô crescendo pro próximo degrau ser diferente ainda mais. A gente vai se modificando, vai se moldando. E assim, eu foco muito em não ser politicamente correta, né? De fazer tudo certinho, de sempre acertar porque eu sou espelho. Não. Eu vou acertando e eu vou errando, porque no erro também a gente é espelho. Tipo, eu não vou fazer isso. Eu não vou. Eu já fui por aqui, não deu certo. Aqui então não deu fulana certo. Fez e não a deu. fulana não deu, então eu não vou. Então eu só vou vivendo e crescendo e aprendendo no meu processo de evolução.
Que lindo! Antes de eu te fazer uma brincadeira com você, eu quero que você olhe firmemente para essa câmera e diga o que você, Olha. depois de todo esse processo, você falaria para uma mulher que quer ser uma Miss Plus Size ou esteja passando por um momento de dificuldade. Qual é o seu recadinho, Thaís? Bom, que é doloroso. A gente acha que não vai conseguir, a gente acha que é impossível. A gente se compara muito, a gente nunca se vê vitoriosa. Mas saiba que, independentemente de tudo isso, você é uma mulher forte, você é uma mulher guerreira. E que esse processo que você está passando, um dia você vai olhar para trás e falar: foi necessário. Porque hoje eu sou melhor, porque hoje eu sou mais forte, porque hoje eu conquistei o que eu queria. Se você quer ser Miss Plus Size Roraima 2023 ou 2024, se você quer ser advogada, se você quer ser professora, se você olha assim, mas eu já tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 50 anos, não interessa, é o seu sonho. Independentemente da velocidade que você acha que tem que ser, o seu processo é o seu processo. Não se compare com os outros, com as histórias das outras pessoas. Tenham essas histórias como espelho e não comparem as vitórias das pessoas. Simplesmente viva o seu processo e saiba que você não está só. Às vezes a gente acha porque não tem o apoio de um pai, de uma mãe, de uma irmã ou de um familiar, a gente não pode sair desse ciclo, a gente não vai conseguir. Mas esse ciclo, para ser quebrado, essa situação que você está vivendo, para ser quebrada, precisa somente de você. E é isso, seja você que você vai conseguir, sim, vai conquistar. E tenha certeza que, por mais doloroso que o processo seja, você é uma mulher vitoriosa desde já. Ai, emocionante! Eu amo você! Eu vou dizer uma palavra e você, em uma palavra, vai dizer o que essa palavra que eu te falei significa pra você, entendeu? E é rapidinho, assim, tá? Eu falei o que veio na primeira coisa. Bate e volta, tá bom? Psicológico, bem psicológico. Vamos ver o que tá aí nesse coraçãozinho. Deus. Amor. Ana. Minha vida. Júnior. Amor também. Miss Plus Size. Na realidade, Miss Glam Universo Plus Size Brasil. Conquista. Jornalismo. Ai, é a minha paixão, assim. Paixão é uma realização. Uma realização de sonho. De sonho de verdade. Porque eu sempre quis aquela situação de que eu quero ser médica e tal. Eu sempre quis ser jornalista. Eu sempre quis ser a Fátima Bernardes. Não tá entendendo? Então, ser jornalista é a realização do meu sonho de infância. A realização da minha vida. De verdade. Muito bom. Thaís Cunha. Thaís. Veio exemplo na minha cabeça. Eu acho que é uma palavra que define, eu acho que me define, sim. Porque tudo que eu faço, como eu te falei, eu faço para ser um exemplo para minha filha. Então, Thaís é um exemplo. É uma mulher que está crescendo, uma mulher que está conquistando, que está lutando. E por mais que não seja assim, ali, filha, olha isso aqui que a mamãe tá fazendo. Não é assim, né? Mas eu sei que ela tá olhando, eu sei que ela tá observando, que ela tá vendo. Então, ela tá vendo assim, poxa, minha mãe tá lutando, minha mãe tá indo atrás. E isso tá incentivando, tá sendo um exemplo dela, do que ela tem que fazer, do que ela tem que ser. Não que ela tem que ser a Thaís, mas ela tem que ver, a minha mãe foi. Minha mãe saiu daqui pra cá, porque eu não posso. E assim, como eu sou o exemplo dela, porque meu objetivo, gente, perdão, mulheres, é ser o exemplo dela, entendeu? Mas eu sei que estar aqui também serve de exemplo não só para ela, como outras. Você quer ser o exemplo dela, seguindo o seu coração, Sim. Vivendo a sua história, escrevendo a sua própria história. E se isso vai não só alcançando ela como outras mulheres, é maravilhoso para mim. Ela vai olhar e vai dizer, minha mãe fez isso porque ela quer conquistar isso, né? Ela fala muito assim, se você começou a ser difícil ser mãe de famosa, olha, garota! Mas isso é interessante, eu costumo dizer que eu não entendo como é que as pessoas com um pensamento tão pequeno, tão medíocre, ou com ações
tão infelizes mesmo, né? Com ações tristes. Eles conseguem olhar pro rosto. Eu tô falando desde você ser hipócrita, desde você ser infiel, desde você ser, sabe, qualquer coisa de ruim, né? Ou de ilegalidade. Você olhar voltar pra casa, sabe? Você cometeu um crime, você infringir o coração, que eu digo desde emocionalmente, você matar a alma de uma pessoa e você retornar pro lar. Olhar, ter coragem de olhar pros seus filhos, que eu costumo dizer que se você não muda com o nascimento do seu filho, você não muda com mais ninguém, você não presta nunca mais. Porque se seu filho não te fez mudar, você não descobriu o amor incondicional e descobriu que você tem que ser o melhor pra uma pessoa que é pro seu filho, você não muda, você não tem mais jeito. Eu lembro que a primeira vez que eu chorei de felicidade foi quando eu vi a minha filha. A primeira vez. Quando ela nasceu, eu olhei aquele negócio todo roxinho. E é teu, e você tem tudo isso pra levar. Meu Como é que você vai ser, sabe, um criminoso, uma pessoa ruim, uma mente ruim, e alguém vai olhar e vai dizer, meu pai, cara, que fez tudo isso. Então, é isso que a gente busca, ser o exemplo dessa criança, desse filho. Thaís? Bom, eu ia arrumar mais bonitinho, né? Mas eu não queria deixar hoje de te entregar. Cacto é um símbolo muito bonito. Eu tenho o cacto como uma mulher de verdade, como nós. Porque, primeiro, ele é resiliente. Ele se adapta ao lugar mais difícil que é o deserto. Sabe? Ele se firma na terra. Com a dificuldade, com a ausência da chuva, com o excesso do sol, com as coisas mais turbulentas da vida. E eu trago isso para nossa realidade, para a dificuldade da nossa vida, sabe? O contratempo do dia a dia, com as pessoas que nos acusam, com as pessoas que nos ofendem, com as pessoas que nos ferem. E o cacto tá lá, se firmando. De um jeito, de outro, se virando. Se eu colocar ele de qualquer jeito, essa bolinha, ele vai procurar uma raiz. Mesmo assim, ele vai crescer em meio de pedra, de areia, de troncos. Dos momentos mais difíceis, a gente tem que firmar os nossos pés. E esses espinhos, é como você voltou, sabe? Você volta mais forte, você volta com mais aprendizado. Você aprende a se defender. Não é qualquer pessoa que te toca, não é qualquer pessoa que te fere, porque você criou os espinhos de proteção. Você criou amor próprio, autoestima, autoconhecimento. E mesmo com todos esses espinhos, você consegue florir, você consegue ser amável, você consegue ser incrível. Então o cacto nos simboliza muito bem. Então é claro que eu não poderia estar aqui sem esse símbolo tão significativo para mim. Eu amo, eu cuido, foi eu que plantei, foi eu que pintei esse vasinho e foi eu que fiz com muito carinho. Porque eu quero que ele seja cuidado por você. Não vem com esse negócio de que cacto não precisa cuidar, tá? Ele precisa ser cuidado. Você precisa de sol, ele precisa de água, ele precisa de luz, ele precisa de cuidado. E daqui a pouco ele precisa de trocar de vaso também. Então, eu tava pensando nisso já. Exatamente. Daqui a pouco ele já tá cheinho e ele vai precisar de outros vasos. E melhor do que isso, o cacto, que é isso que a gente é. Por isso que eu amo muito. Você coloca esse cacto daqui a pouco, você vai ver ele cheio de filhinho. Sabe? São as pessoas que você inspira, que elas vão se aproximar e vão ali sugar você para querer aprender de você, para se inspirar em você. Então, o cacto é todo esse símbolo e eu quero que você guarde com muito carinho. Vou guardar. E é o nosso presente aqui do Fala Poderosa. Assim que começa, quando vê, tá com um monte de plantinha. É um caminho sem volta. Te garanto que é um caminho sem volta. Eu peço para os meninos me darem aí a máquina, tá? Já revezando. Já adiantando. E eu quero que você... Primeiro eu quero te agradecer de verdade, antes da gente tirar o nosso retrato. Eu quero te agradecer de verdade. Pra mim é uma honra de verdade, sabe? Você foi escolhida a dedo, você foi escolhida de coração. E ter você no Fala Poderosa, pra mim é uma honra, é gratificante, é prazeroso, porque eu tenho você como uma verdadeira poderosa por todo o processo da sua... Eu lhe conheci no processo de Miss, no processo de evolução, ainda aqui em Roraima, ainda lutando para poder ir. Nas lives. Fizemos live na época do Covid, depois acompanhei o seu processo com a sua fratura. Então eu vi muita coisa, acompanhei muita coisa e te admiro muito por tudo isso. Eu sei
que não foi só sorriso, só faixa, só palco, só coroa. Foram muitas lágrimas, foram muitas noites em claro, foram muitos pensamentos de eu não quero isso pra mim, o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia estar em casa, acolhida pelas minhas filhas, acolhida pelo meu marido, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu quero te dizer que é um processo. E que eu sei que foi preciso você passar por tudo isso para você realmente olhar para essa faixa e dizer assim, eu mereço, eu passei por tudo isso e é uma conquista de verdade. Que não foi brincadeira não, meu filho, que foi ralado. Muito suor. E você merece toda essa conquista. Eu te parabenizo de verdade. E sim, você é uma poderosa de coração, de amor. E aí, se encerre, porque foi muito bom ter você aqui. Eu sou muito grata por todas as palavras, por todo o seu carinho. E eu só te desejo sucesso, porque eu sei que não é fácil, que é muito difícil. E que às vezes a gente é dada como chata, só fala nisso, não tem outro assunto, ai, que baboseira. Só que nós somos do Estado em primeiro lugar no índice de violência doméstica contra a mulher. Então, quando eu comecei a fazer as lives, eu achei que era uma necessidade. Eu acho não. Eu tenho certeza que é uma necessidade, porque a gente tem muitas influências, a gente tem muitas pessoas que têm mídia, que têm visibilidade, que não tocam no assunto. Então, quando eu decidi começar a fazer as lives, quando eu decidi falar sobre isso, não foi para mim aparecer, não foi para criar mídia para mim, foi para que mulheres reais como a gente, mulheres que passaram por que nós passamos, vejam que não é impossível sair do ciclo de violência, de se tornar quem elas querem ser, porque eu quis ser jornalista, eu quis ser isso, eu quis ser aquilo e consegui lutando, não foi fácil. E você é quem é hoje, porque você também passou por um processo difícil, porque você também foi atrás de ser quem você é. Se você hoje é uma apresentadora de um podcast, é uma mulher escritora, é uma advogada, é quem você é, foi porque você lutou por isso. Eu sei que você é um exemplo, assim como eu, para muitas mulheres, para muitas pessoas, para o seu filho principalmente, porque o seu filho vê o que a mãe dele passou, o que ela lutou, e eu tenho certeza que ele não vai fazer isso com o filho dos outros, porque como ele ama você, ele sabe o que você passou, ele sabe a dor que é. Ele infelizmente conhece essa dor, como minha filha conhece essa dor, e eles não querem isso pro próximo. E a gente tá lutando para que os próximos que estão passando por isso vençam e também sejamos exemplos para que não façam isso, tanto para que não façam, quanto para que saiam disso. Então, tá aqui com você, ser a primeira pessoa a estar conversando com você num sonho seu, é extremamente emocionante para mim, porque eu estou fazendo parte de um momento histórico para a sua vida. Quando você pensar no primeiro podcast do Fala Poderosa, quem estava lá? Eu. Então, assim, é gratificante. Eu te desejo sucesso e mais bênçãos, e que isso aqui cresça cada vez mais e mais e mais, e conquiste mais pessoas, e que alcance mais pessoas, que você seja cada vez mais exemplo. E Dani, infelizmente, teve toda uma correria e eu não pude demonstrar fisicamente, né, a minha gratidão por isso, mas eu quero demonstrar de todo o meu coração que você é uma pessoa especial, e que eu desejo com todo o meu coração que isso aqui dobre, que isso aqui evolua, que isso aqui seja só o início de algo muito maior, e todo sucesso pra você. Tá bom, o objetivo desse programa é fazer as entrevistadas convidadas a chorarem, não a entrevistadora. Mas a gente vai tirar uma foto, um retrato, né, na minha máquina instantânea linda. Mas esse é o primeiro de inúmeros podcasts que você vai ter, porque o Fala Poderosa foi criado justamente para isso. E ele não é só um projeto, ele é um sonho, a realização de um sonho. E se você sonha com algo, tem um projeto de vida, tem vontade de realizar, para de ouvir o que as pessoas dizem para você negativamente. Corra atrás do seu sonho. Porque quando eu sonhei com podcast, foi ano passado, longe das minhas expectativas, possuí um. E Deus me deu uma família. As pessoas que estão ali atrás, nos bastidores, Deus colocou na minha vida e me presenteou com uma equipe inteira
Desde assessor, desde assessor a um design gráfico, eu tenho. Então, acredite no seu sonho, acredite no seu potencial. Vai em busca, descruza os braços. Dificuldade todos nós temos. E o Fala Poderosa é a realização de um sonho e ele é real. E quem sabe, você que está aí do outro lado, seja aí a minha próxima convidada e esteja aqui. Porque o Fala Poderosa foi feito para você. Vamos de foto? Agora é o momento histórico, o momento de registrar essa entrevista incrível com a nossa poderosa aqui na nossa selfie. Vamos lá? Eita, foi? Vamos ver. E é isso. Você toda sexta-feira às 19 horas, o podcast Fala Poderosa vai estar no ar. E sexta-feira que vem teremos outra poderosa incrível para dividir, compartilhar a sua história. Porque aqui é você que conta a sua história. A protagonista da história é você. Então nada melhor do que você mesma contar e compartilhar para o mundo inteiro a sua conquista. Claro, toda dor tem um grande processo, mas só vive o propósito quem consegue viver o processo. Fiquem com Deus e até o próximo Fala Poderosa.